Alô, eu sou Fabiane Pereira e esse é o Novas Conversas. Essa semana, o Novas Conversas vai falar sobre um assunto urgente: os direitos e a importância de combatermos a homofobia, a transfobia e o preconceito com pessoas LGBTQIA+. Para conversar comigo, eu convidei a minha amiga, cantora, compositora, empresária de sucesso, uma mulher trans que tem uma grande voz na causa LGBTQIA+. Seja muito bem-vinda, Raquel Virgínia. Olá, muito honrada de estar aqui com você, minha amiga, que eu tenho tanta admiração e sou tão fã por toda essa movimentação, por você como comunicadora, você como articuladora da música. Então eu estou muito feliz de estar aqui e obrigada mais uma vez no Espaço Nova Brasil também, que sempre me trata com tanto carinho e tenho sempre portas abertas. Raquel, me diz uma coisa, quando é que você entendeu que você tinha uma voz importante, que podia ecoar questões importantes? Eu acho que, bom, por eu ser uma cantora e ter surgido, né, no mercado, primeiramente como cantora, depois que eu fui me tornar, agora que eu estou me tornando, né, também uma empresária, eu acho que a noção da voz até que veio rápido para mim. De que estava acontecendo ali alguma coisa de que as pessoas consideravam muito, muito relevante pontos que eu trazia ao longo da minha trajetória na música, porque a gente sempre trouxe. Depois também eu fui entendendo, porque no meu caso eu não vim de uma família já do meio musical, então eu tive que aprender a lidar com esse mercado. E fui percebendo, dentro do mercado, que também era muito relevante o que eu dizia para o mercado. Aí não mais para o público, necessariamente, mas para o público do backstage. Eu fui entendendo o quanto os meus posicionamentos também significavam muito para o público do backstage. Então, isso foi uma construção, foi um processo, né, de você entendendo, porque uma coisa é quando você é uma pessoa que tradicionalmente a sua família da música, você tem um lastro genético que de alguma forma te dá já um certo briefing do que é essa carreira, do que é esse mercado. No meu caso, não. Eu meio que caí de paraquedas nesse lugar e fui aprendendo, e eu acho que eu continuo aprendendo, continuo entendendo o meu lugar. Às vezes eu aprendi isso de uma maneira muito gostosa, às vezes isso veio de forma dolorida, porque também você vai entendendo o peso da tua voz quando você fala bobagem e todo mundo escuta. E aí você fala assim, nossa, então quer dizer que se eu falar uma bobagem é tão relevante quanto se eu falar uma coisa que não é uma bobagem. Então, eu sou uma pessoa que tem um grau de relevância que eu preciso tomar cuidado com todas as minhas opiniões. Então, isso vai gerando uma noção da sua voz. E também, isso vai mostrando o quanto você precisa usar a sua voz de uma maneira propositiva, que foi o que eu fiz em relação à minha empresa. Raquel, você é sempre maravilhosa, eu adoro te ouvir. Para encerrar essa nossa conversa, eu queria que você falasse um pouco sobre como é que a gente efetivamente combate a violência de gênero no país. A gente sempre diz que não é preciso ser preto para ser antirracista, não é preciso ser gay para ser anti-homofobia, mas a gente sabe que é uma violência. O Brasil é um dos países mais violentos quando a gente fala sobre genocídio negro, quando a gente fala sobre morte de travestis, quando a gente fala sobre homofobia. Efetivamente, quais são as ações que os nossos ouvintes, a médio prazo, a curto e médio prazo, podem ajudar a ecoar e minimizar essa violência? Em relação à diversidade, em relação às pessoas negras, em relação às pessoas transgêneros, toda a população LGBTQIAP+, tem muita gente produzindo coisas muito legais, tem muita gente ensinando coisas muito legais. E no meu caso, eu também estou aprendendo coisas muito legais, ensinando, aprendendo. E eu acho que o melhor dos mundos é a gente estudar.
né? A gente está numa fase de muita desinformação também. Então, Sim. ao mesmo tempo que a gente tem muito acesso à informação de qualidade, existe uma vastidão que chega muito para nós de desinformação. Então é importante se informar cada vez melhor, construir pontes de, assim, aqui é um ponto de confiança de informação para mim. E aqui eu vou me informar porque vários pontos de informação que você considere confiáveis. E eu acho que o estudo ele vai fazer com que vocês, ouvintes, e nós todos, todas e todes, o estudo ele vai fazer com que a gente consiga, inclusive, conhecer projetos de pessoas, sejam projetos musicais, projetos artísticos, projetos no mundo corporativo, enfim, projetos no mundo da educação. Você vai passar a conhecer projetos das pessoas, e quando a gente começa a conhecer outros projetos, uma série de paradigmas vão se destruindo na nossa cabeça. Isso não é só para as pessoas brancas, isso é para todo mundo mesmo. Todo mundo precisa estudar, se conectar mais com informações que são legítimas e qualitativas. E eu acho que esse é um movimento que eu tenho defendido. Eu tenho certeza que os nossos ouvintes saíram dessa conversa muito mais aptos ao diálogo, muito mais abertos, porque conversar com a Raquel Virgínia é sempre essa avalanche de informações. Amanhã volto com novas conversas aqui no Jornalismo da Nova Brasil FM.